Vamos começar. Começando a gravação. Primeiros avisos. A reunião está sendo gravada. A nossa agenda. Nossa agenda hoje a gente passa aqui pela abertura. A gente vai, na sequência, falar com a Lisa sobre o processo de atualização do framework. Depois a gente tem uma discussão sobre o guia de orientação de como usar o relato integrado associado à governança corporativa. A gente vai discutir sobre o relato integrado para o setor público, com os representantes do TCU, uma atualização do GT acadêmico, atualização do GT de executivos financeiros e investidores, e dar um kickoff para o planejamento. Alguma observação, Vânia, para a gente passar para a Lisa? Não, eu vou fazer a abertura em inglês para que ela possa participar e aí a gente passa a palavra para ela. Ok. Você mandou o convite para o Augusto também pelo outro e-mail dele, né? Sim, pelos dois. Ele está com certa dificuldade. Estou mandando ele entrar pelo outro. Posso começar? Pode começar. Okay. Welcome, everyone. We are very happy to have you all here. I think you have a very productive afternoon. It is the first time that we have this meeting online in a virtual way. Of course, we lack the warmth of the presence of everyone and the opportunity of meeting so dear friends as we usually do. But on the other hand, I think it's a good opportunity for us to test this way of meeting when difficulties arise. Of course, we will miss immensely the presential meeting, but we think that it's a good opportunity for us to stress the importance of integrated reporting in this situation that we are living right now, because all the world, the market, the stakeholders, you want to know how much companies were affected by this crisis, and they were affected. So the more transparent the companies are, the faster they will get the confidence of the investors and be able to recover themselves from their difficult situation. So we are very positive that it's a good opportunity for us to stress the importance of dealing not only with the financial difficulties that we are facing, but also the non-financial one. How the COVID-19 has been affecting our business and the conditions that we have of keep doing business in the future. So we would like to welcome everyone. We are recording this meeting and it will be available after the meeting in our website. And you are free to make questions, use the Q&A session of this system. We are testing this tool as well in order to verify its opportunity or good and ability to attend our necessities when doing a virtual meeting. So let us know the difficulties that you find during this meeting. We will try to answer the questions as much as fast as possible, but if not, we'll save them for the end of the meeting. Do be patient with us in this first time because we are learning as much as you will be. I'm doing this introduction in English because we have with us Lisa French, the technical director of IRC. That will be the first topic of this agenda this afternoon. After that, we'll go back to Portuguese when she leaves us. So
we'll just give the floor to Lisa right now so she can introduce what's happening in an ARC and how we can contribute with that. Lisa, please, you have the floor. Lisa? Yes, are you able to hear? Yes, please. Okay. Perfect. Okay, thank you. So first of all, I have two thank yous and an observation. So first of all, I do want to thank you, Vanya, for accommodating my participation at very short notice. So a big thank you for that. I also want to thank everyone who has dialed in today. I apologize that I will be speaking in English, but I hope that this is helpful to you in any case. The points that I will discuss today, I hope that that will be useful. And I guess the third observation that I'm making right now in real time relates to what Vanya said about integrated reporting and integrated thinking. I do think that now more than ever, we are calling into question, well, risk management and business model resiliency. And I think that these are two topics that are really core to integrated reporting and are very much at the forefront of companies' minds in this current environment. So having set that sort of segue, again, want to thank you for inviting me to talk to the group today. What I'm going to do is two things. The first is I'm going to provide an update on the framework revision process. And then the second is I'm going to get on hands and knees and plead for your continued support. So let me start first with an overview of the framework revision process, what the sort of the timeline is and the major milestones and where we stand right now. So for those who aren't aware, we launched the revision of the integrated reporting framework in February, on February 20th. And so we had a formal press release and we had a media campaign, a dedicated campaign. And then almost immediately after that, we hit the launch button on the press release. We moved into our second phase, which we've called focused engagement. And so we had 3 papers, topic papers, that were put out in the market for a period of 30 days. And we put those out for public comment. And because we knew we were dealing with quite a short window, 30-day comment period, we consciously designed these papers to be very short and very digestible. So we published 3 separate papers, each with only 4 or 5 pages of substance. We did not want the market to get too tired too early in this process. So we kept the papers quite short and we limited the number of questions that we asked to 5 questions per paper. And we took a very simple approach: yes, no, undecided, tried to keep it quite simple. So the public, therefore, could pick and choose the topics that were of greatest interest and could provide the feedback very quickly. So the first topic paper that we focused on dealt with Section 1G of the Integrated Reporting Framework, which addresses the responsibility for an integrated report. And in particular, we looked at this requirement for a statement of responsibility from those charged with governance. So this was a framework requirement that was introduced in the framework in 2013. And we saw this as a way of embedding a sense of ownership or accountability for the integrated report from those who actually oversee the business and its strategy. And from the reader's standpoint of an integrated report, this statement was intended to instill confidence in the report and confidence in the information that is being disclosed within that report with governance. So that's one side of the story. It's all very supportive and it's all very positive.
But as is so often the case, there's another side to a story. And so if we fast forward 7 years to today, we see that there's a very pronounced gap between what report readers want to see versus what report preparers are willing to provide. Okay, so in other words, we have observed that many businesses resist providing a statement from their governing body for the responsibility of the integrated report. And they could be doing so for many reasons. It could be that companies fear that this statement could conflict with local regulations. It could be that they have concerns over director liability. It could be that they perceive this as just one more reporting burden. So for any number of reasons, we are finding that companies actually are bypassing that requirement. And so based on that observation, we wanted to test our earlier understanding of the need for having a statement from those charged with responsibility within the integrated report. And so topic paper 1 explored this very issue. And it walks the reader through some different proposals. So, could we overcome company concerns by, for example, shifting the emphasis from a statement, a formal statement or sign-off, should it shift then to disclosures that explain the process that the company has followed in developing its disclosures or developing its report. So you still have the same effect or result. It's to better understand the rigor that the company has applied in collecting and presenting its information, but it's taken away that fear of a formal sign-off. So that's a question that we posed in topic paper 1. Should we shift the emphasis from formal sign-off or a signature to more process-oriented disclosures that explain how the report was prepared and printed? So that gives you a quick overview of topic paper 1. Topic paper 2, we looked at business model disclosures. So I mentioned business model at the outset today. We are looking more at the outcomes or results side of the business model in topic paper 2. And the driving force behind this paper was the fact that in a 2016 study by the IRC, we found that fewer than 1/3 of integrated reports discussed their business model outcomes as intended by the framework. So for those who are on the line who are either new to integrated reporting or for those who just need a reminder, if you are an automotive company, your output is the car. The outcomes would include that you have provided mobility or convenience to your customers. You have increased air emissions and pollution. You have helped to reduce to lead to higher fossil fuel depletion. So these are the results of the car. But we were finding that companies were blurring these concepts of what is the product or service versus what is the effect of that product or service. And so we knew that we needed to explore this topic further. And so we do that in topic paper 2. That topic paper also explores balance, or in fact, lack of balance in business model reporting. So we have seen that for those companies that do discuss their outcomes, they tend to cherry pick and they pick the good results and rarely explore the negative outcomes or the trade-offs. And so that was a point of concern that we discussed in topic paper 2. I'm going to quickly move us on to the third and final topic paper. And that paper was really just a catch-all for longer-term considerations, both for the integrated reporting framework and for the IRC as it continues to build its strategy. And so what we do in topic paper 3, we explore, we re-examine the purpose of the integrated report and bring into question the audience for the integrated report.
We also explore the important role of technology, which we're all benefiting from here today. We look at the important role of technology in future corporate reporting, quite broadly, as well as the evolving nature of assurance in integrated reporting specifically. And so those are three key areas that we explore in topic paper 3. And it also invited just open feedback. Is there anything else we're missing and that we need to consider? Okay, so that's a quick orientation to the 3 topic papers. I should note that the comment period, the 30-day comment period, closed last Friday, March 20th. And so we are basically sifting through some 300 comments. As I speak to you now, today, we're working on processing and analyzing the feedback that we've received. In terms of demographics, because I can imagine you would be interested in that, Latin America contributed to 12% of the responses that we received. So I think, if memory serves me correctly, Europe was the highest contributor to responses, but Latin America contributed 12% of the responses, with the highest responses coming actually from Argentina. So come on, Brazil. But first Argentina, then Brazil, and then Colombia, just in that order. Of the almost 300 responses, 3% of the responses came from Brazil. Okay, so that gives us a sense of where we stand now. Feedback from that mini consultation that we just ran will help to shape the direction of the proposed changes to the integrated reporting framework. And so we are going to prepare a consultation draft, which will itself receive 90 days of public consultation between May and August. And then in August and October, we will analyze the feedback that we receive from the 90-day consultation period. We will amend the framework as appropriate, and then we will also develop an accompanying basis for conclusions document that really sets out the changes that were made and why these changes were made. And finally, then we'll seek approval for the revised framework from the IRC's Board of Directors and from its council in November, in time for a year-end launch. So we're talking about quite a compressed time frame in the grand scheme of things when one is revising a standard or a framework that can take over a year. We are really compressing that within a 10 to 11 month period. I think I should stress that all of the framework changes that we are contemplating in 2020 are what I will call low-key. So we are not talking about a monumental, earth-shattering change to the framework, but rather a clarification of some key issues or points of concern. And in the process, the IRC has sort of refreshed its branding. And so there are a few little tweaks of an editorial nature that we will make, but nothing to get anyone panicked about that we're going to turn the framework on its head. We're just looking at some basic improvements and ways that we can make the framework clearer for users of the framework. Okay, I'm going to sort of end now. So that was a description of the process, and I would be very happy to take any questions or comments. But this is the part where I promised that I was going to get down on my knees and plead for support from this group. So this is a way that I feel that the Brazilian Commission can become more actively involved in the framework revision process. So we are approaching an important stage in this May timeframe when we will expose our consultation draft to the broader public for 90 days. What we would like to do is invite the Brazilian Commission to host a focus group or a virtual roundtable like that which we are participating today in the May, June, July timeframe. Really just to ensure that we're picking up on the views and the interests of the Brazilian market. So as a convener or a host, the organizers of the commission would be provided a support pack from the IRC. And so this support pack includes things like logistical considerations, presentation slides,
questions for participants. So this is a model we tested in 2017, and it was really quite successful, where we rely on our partners and friends to solicit views from their local markets, but we don't just dump our hosts into an uncomfortable position. We provide as much guidance and support as we can through this support pack. So we currently have some 15, 16, 17 regional roundtables in mind, with most of these now confirmed. Okay, so essentially, just in terms of wrapping up, there are several ways that the Brazilian market can stay involved in this revision process and can continue to shape the future of integrated reporting, whether it's through a virtual roundtable like I've proposed, or whether it is in your individual capacities responding to the online consultation that will run beginning in May. There are still many ways and opportunities that Brazil can contribute to the future integrated reporting framework. So on that note, I will pause there, in fact, stop there, and find out if there are any comments or questions. Thank you, Lisa. It was a very comprehensive presentation of the revision of the framework. And I don't know if you are aware of that, but there is a natural dispute between Brazil and Argentina. Did I fuel it? They are before us. It was an insult. We have to deal with that and make sure that we can reverse this position. And, of course, you can count on us to this roundtable, and we are open to help in that, because we understand that integrated reporting is the future of reporting, and we want to contribute to make sure that it works in Brazil as it is supposed to work everywhere else. Perfect. Wonderful. We are sensing as necessary for the success of this initiative. I don't know if they want to put any question right now to you, but anyway, I'm opening the floor to those who want to make use of your presence with us this afternoon to put a straight question to you, and after that, we'll go on with our meeting. Sorry. Yes. If I may? Yeah, of course. My name is Dagomar. I'm in the team in the Federal Court of Account that is regulating the integrated framework in the federal public sector in Brazil. I'm equally sorry as Vania, because we didn't participate in as we would like to do in the public consultation about the three papers. I hope we can participate in the next step of the process in May and August, the consultation of the document, and maybe take part in the focus group that you mentioned. But I would like to comment on the first point you raised about the formal declaration, about the like a kind of assurance about the information, the non-financial information from the board of the entities. In Brazil, we regulated the report in the public sector, and we made an adjustment. We moved, we are not asking them to provide a formal declaration. We ask them to state this in the presentation of the report. In the opening of the report, the head of the organization should present the document, and we ask them
to include in this presentation their commitment that they follow the framework and they give assurance on non-financial information. That's our approach. And the reason why we did it, you said that there are many different reasons for their resistance in providing this formal declaration. I think that in the public sector in Brazil, the main reason is the bureaucratic burden. We have lots of concerns about the regulatory burden that is imposed by the Federal Court of Accounts on the federal public sector. And we saw that it would be bad received if we create different declarations in the annual report. That's why we include it in the presentation of the report. And finishing my comment, I just would like to say that our main concern now is about the auditability of the non-financial information. And we have the opportunity to comment about that with Vania in different occasions. We are trying to improve the audit of annual reports in the federal public sector, and we are struggling on how we are going to deal with the auditing of non-financial information. Thank you. Can I react, Vanya? Please do, Lisa. Thank you. Okay. So first things first, thank you for the comment. And to your first point, I think that's a perfect approach. You know, you have found a way to keep your eye on the prize, right? Which is to build credibility and trust in the report. And you've worked out the way to get there. And it's a slightly modified version of what the framework is encouraging. As long as we get the desired outcome, to me, it's immaterial how you get there. You know, so whether it is the board or whether it is the C-suite, you know, the CEO, the CFO, and so on, whatever measures are appropriate for a given market, so long as you are still indicating a commitment to information with integrity, then that's the whole point. And I think that's why we're probing this is it for the framework, a voluntary framework, to impose that requirement? Or is it instead, as many would contend, the responsibility of the local market to impose that requirement? And it sounds like you have taken a certain approach that is appropriate for the market. So that's my first comment. On the second one, on the assurance matter, well, I'm certainly not the expert on assurance matters, but it is certainly the assurance of non-financial information is something that does pops up all the time, whether it's talking about greenhouse gas emissions, any number of non-financial indicators. That is a recurrent theme, and there are efforts that are out there in terms of the IAASB and its EER, Extended External Reporting Initiative, which has just opened its consultation period. So there's a certain part that would fall to the standard setters and so on. I guess my deeper question that I would put back rhetorically is, when we say non-financial information, what are we talking about? Are we talking about, for example, GHG emissions? I tend to also think, well, what about that other stuff that isn't necessarily measured? So what about a company's strategy or its business model? Things like that. Are we talking about assuring that? So, but we don't really hear those come into the question very often. It always tends to boil down to GHG disclosures, water use, water pollutant emissions, and so on. But I actually also am kind of concerned or thinking about
bigger things like a business model resiliency strategy, risk management, opportunities, things like that. The narrative around the numbers. Anyway, so that's just a comment or observation. It didn't answer anything. It just was a comment or a reflection. Sorry. Just a comment. Go ahead. Yes. I know, Lisa, that you said that your question was rhetoric, but just let me just comment. Yeah. In fact, I think that an integrated report is perfect for public sector because in the public sector, usually we have the general accounts of the government, and sometimes people see financial information about isolated organization in the direct administration not so important because they are consolidated afterwards. It's another discussion in Brazil. But when I mentioned non-financial information, I was thinking of production of services and products to society and the results. Yeah. How the organization is contributing for improvements in social situation and in solving social problems. Yeah, okay, I understand, and I agree. I actually think that the public sector is the perfect case study, actually, for integrated reporting, because the public sector isn't accountable to investors or shareholders of a certain nature, but rather than to taxpayers or to, the communities or society in which it operates. And usually the outcomes there are about, improving quality of life or, yes, just as you've described. So I agree. I think that the, listed companies can learn an awful lot from the public sector because of the focus that it takes on what success is and what value is. That's great. Anyone else has any kind of questions to put before Lisa leaves us? I can't see anyone, so I think they are very shy to speak. But we really appreciate your participation, and we are sure to contribute. It was unfortunate that the window that we have to make comments in the framework was so short, and so we were not able to reach everyone that we think that could have some contributions made. But as you told us, it was just a first initial poll, and you have a period of public commentation on that, and hopefully we will be much more active in this phase of the revision of the framework. We really appreciate your time and the summary that you made for us. I think all of us are understanding better the purpose of each paper, and we'll have a second and third look on that, and we'll be ready to take part in that roundtable in May or at the beginning of June, as you mentioned. Okay. Perfect. So thank you. And the more important opportunity is the one that's coming up. So anyway, I was only playing when I said Argentina's beating you. I mean, they are, but I'm only playing. In any case, thank you very much for managing to squeeze me in. I do appreciate it. And with that, I will say goodbye to everyone and thank you. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ok. Muito obrigado a todos por terem
participado dessa reunião. Eu tenho certeza que agora podemos passar para o português, vamos ficar mais à vontade para ter uma participação mais ativa, porque a gente precisa que vocês participem para a gente entender se funciona ou não essa modalidade de reunião para nós. O próximo item da pauta era um resumo que eu queria fazer de um trabalho que o IRC fez, mas eu acho que eu gostaria, já que a gente discutiu tanto o setor público com a Lisa agora, de passar a palavra para o TCU, para que eles possam aproveitar melhor esse link e poder dizer para nós como é que está sendo o processo de uso do relato integrado na elaboração do relatório de gestão, se o resultado que eles estão obtendo com os relatórios gerados está de acordo com o esperado, no que a gente pode ajudar e o que está mudando desde a primeira versão do requerimento com a DN 170 para a nova DN 178, que foi editada pelo TCU recentemente. Não sei se o Augusto ou da Gomar, não sei quem de vocês. Oi, Vânia, Augusto. Sim, Augusto, muito bom que você tenha conseguido entrar. Bem-vindo. Tudo bem com vocês? Tudo muito bem. Tá, boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Muito bem, Augusto. Só antes de você começar, dizer que é um prazer a gente contar com a presença do TCU nessa nossa reunião, não só porque há muito tempo a gente está querendo fazer esse link com vocês, mas a própria DN 178 tem chamado, como a DN 170 antes, tem feito com que a gente seja acionado muitas vezes para fazer apresentações sobre o relato integrado, principalmente ligado ao setor público. Então, beber na fonte de vocês sobre como as coisas estão se passando vai ser muito útil para nós também na CEBAR. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e participação nessa reunião. Tudo bem, obrigado a vocês. Eu vou fazer só alguns comentários rápidos e depois eu não sei se o Carvalho também está participando, o Dagomar eu já vi, eles também poderão complementar, até porque eles têm feito coisas que eu não tenho assim participado tão ativamente, né? Bem, eu recebo lá no tribunal os relatórios de gestão através do nosso sistema de recebimento de contas, o e-contas, né? Então, a gente tem a oportunidade de ler os relatórios. A minha leitura, a leitura que eu faço, não é uma leitura assim, muito profunda, porque essa avaliação dos relatórios, quem tem que fazer são os nossos colegas das unidades técnicas, né? Que têm as suas clientelas, cada um tem o seu conjunto de unidades e o seu conjunto de relatórios para ler. Eu acho que eles estão com alguma dificuldade em função da carga de trabalho, mas eu acho que até em função disso eu não tenho recebido muitos feedbacks deles, né? Alguns conversam comigo, 2 ou 3 encaminharam realmente uma avaliação que eles fizeram dos relatórios, e essa avaliação que a gente tem feito, que as unidades têm feito, é uma avaliação ainda superficial, no sentido de avaliar se o relatório contém, formalmente pelo menos, os elementos, os capítulos que estão indicados no anexo da decisão normativa. Eu, da minha parte, fiz algumas leituras um pouco além disso, no sentido de avaliar, por exemplo, se o sumário, a estrutura que as unidades estão utilizando nos seus relatórios, se ela é igual ou compatível com a estrutura, seja do framework ou seja da estrutura que o próprio anexo da ADN estabelece, né? A ADN estabelece uma estrutura que, na verdade, é meio que uma recomendação de capítulos que difere um pouco de uma estrutura básica que consta no framework do relato integrado. No entanto, o conteúdo desses capítulos ele é muito próximo e ele adota as diretrizes gerais do relatório integrado. Então, a primeira análise que eu faço é se essa estrutura dos relatórios de gestão ela está alinhada com a ADN ou com o framework. E eu tenho observado que tem acontecido assim com uma frequência bem importante
certas diferenças nessas estruturas, tá? Indo mais além, assim, ainda numa análise não muito profunda que eu consegui fazer nos relatórios de 2018, e eu até hoje li o relatório do Ministério do Meio Ambiente, que eles já entregaram de 2019, o relatório ele tem algumas assim, diferenças estruturais bem importantes em relação mesmo ao que determinou, o que recomendou, digamos assim, a ADN 178. E dentro desses capítulos, eu observo que eles têm os elementos, assim, em grande parte, pelo menos, os elementos estão constando. Por exemplo, se eles não têm um capítulo para falar de modelo de negócios, eles têm o item modelo de negócio dentro de um dos capítulos que eles utilizaram. Então, as coisas estão acontecendo assim com uma certa frequência desse nível. Alguns conceitos também, como o próprio modelo de negócios, avaliação de riscos, ou controles internos, ou perspectivas para o futuro. Estou dando alguns exemplos aqui, né? Alguns desses conceitos, na minha percepção, ainda não estão, digamos assim, bem compreendidos dentro desse relatório de gestão que eu observei, tá? Então, eu acredito que a gente tem que prosseguir nessa avaliação desses relatórios. Eu acho que a gente, esse ano de 2018 e 2019, a nossa intenção não é exatamente fazer um julgamento dos relatórios de gestão, mas sim fazer algumas anotações. Quais têm sido as boas práticas que a gente já reconhece que têm sido utilizadas com maior frequência nos relatórios? Quais são os pontos mais fracos? Que tipo de conceitos talvez não esteja sendo bem compreendido pelo pessoal da administração? E a gente está agora iniciando, lá na nossa unidade, no tribunal, um trabalho de reavaliação. Na verdade, a gente já fez, né, uma proposta para a decisão normativa de 2020. Ela está basicamente mantendo quase que tipo 90% o que está na DN 178, com pequenos ajustes só para deixar a regra mais clara, né? Então, a gente está com essa proposta já pronta e, em seguida, a gente está iniciando uma verificação do que poderia ser ajustado no nosso guia de orientação para a elaboração do relatório de gestão. Esse guia a gente edita todos os anos, né? Então, eu espero que uma avaliação dos relatórios de gestão possa nos dar subsídios para, enfim, perceber de que forma a gente pode melhorar, talvez, as orientações que constam no nosso guia, para contribuir para essa compreensão melhor do conteúdo, da definição mais técnica de conteúdos dos relatórios de gestão que tem vindo. Agora, por outro lado, assim, eu tenho conversado lá na nossa área com várias pessoas da administração pública, né? Eles sempre nos procuram, existe uma demanda bem intensa lá comigo, com meus colegas, então eu tenho essa oportunidade de conversar com muita gente. E o que eu percebo é que, em geral, o relatório integrado está sendo muito bem recebido. Ele está sendo reconhecido como, digamos assim, o passo que tem que ser dado, as pessoas estão realmente se esforçando, buscando informações, tentando se alinhar com esse modelo. Eu acho que está todo mundo comprando aí essa ideia do relato integrado. Só que alguns já estão um pouco melhores na compreensão das técnicas, do que fazer para produzir um relatório integrado, como você, inclusive, pode alterar a sua própria gestão para poder produzir informações adequadas para um relato integrado, enquanto que outros ainda estão um pouquinho mais atrás. Então, essa é a minha visão. Eu acho que a gente deve continuar, porque essa ideia está sendo muito bem recebida, está sendo reconhecida, já tem bastante gente se engajando, inclusive para produzir treinamento, produzir conhecimento. Há umas 3 semanas eu tive em Campinas com a Janaína, um treinamento muito interessante, muito bom. Eu mesmo reforcei ou até aprendi coisas bem interessantes nesse treinamento, que eu pretendo até levar uma parte disso para esses nossos guias, para essas nossas orientações. Então, eu estou nessa fase
propor a nova ADN de contas e ver com o pessoal da SEMEC o que pode ser feito para o tribunal contribuir, talvez com mais orientações, talvez com eventos e principalmente talvez com a participação do pessoal da Comissão Brasileira do Relato Integrado na discussão, no debate dessas oportunidades de melhoria, não exatamente do relatório integrado, que eu acho que ele já está bem, mas da forma de a gente orientar, esclarecer alguns conceitos, né? Eu cheguei atrasado, mas ouvi um pouco do que a Lisa estava dizendo, e algumas questões referentes a o que pode ser classificado, por exemplo, como informações não financeiras, né? Enfim, isso são exemplos de coisas que a gente ainda tem um caminho aí para sedimentar bem esses conceitos, né? Talvez eu mesmo precise ainda conversar, debater, compreender melhor ainda essas ideias e aí sim tentar melhorar os nossos instrumentos de orientação. Então a gente está nessa fase, todas as oportunidades que eu tenho de ter contato com pessoas, de conversar, eu estou tentando aproveitar para que a gente consiga produzir esse trabalho. E aí eu também espero manter esse contato aí com vocês e participar no que puder, ouvir você, mandar para você algum material para você opinar, enfim, o que for possível da gente fazer. Obrigado. Obrigada, Augusto. Eu acho que a iniciativa do TCU em estabelecer o relato integrado como a forma de elaboração do relatório de gestão é desafiante, e eu acho que vocês fizeram o Brasil sair na frente nesse processo, nenhum outro lugar do mundo ainda colocou essa obrigatoriedade, então vocês, na verdade, estão abrindo caminho, porque eu concordo com a Lisa plenamente, eu acho que o setor público tem muito mais a informar do que desempenho financeiro, então a oportunidade de você linkar o financeiro, que na verdade é derivado dos impostos dos cidadãos, com aquilo que a empresa é capaz de gerar de benefício, de bem-estar para a sociedade, é uma oportunidade ímpar e vocês tiveram visão para isso. É claro que o relato integrado, por ser um processo e não um relatório, ele requer exatamente esse aprendizado que você mencionou. Talvez fosse bom se a gente começasse o TCU a pensar em dar feedback para as empresas, né? Talvez se elas tivessem exatamente sugestões de vocês do que não está funcionando, o que está funcionando, se vocês precisarem de ajuda da gente, da comissão, do nosso GT acadêmico para ler relatórios, para dar feedback, a gente está à disposição de vocês, porque a gente tem muito respeito pela ousadia de vocês em terem tomado essa decisão. Acho que o Dagomar quer fazer um comentário. Oi, Vânia. Eu queria comentar 2 pontos, né? Primeiro, que você disse que gostaria de saber o que mudou da DN de 2018 para 2019. Então, eu queria dizer que ficou mais aderente ao framework, né? Na DN de 2018, nós estávamos com um pouco de medo de assustar a administração pública com um relatório muito diferente do que era anteriormente. Então, a gente meio que fez uma adaptação, né? E na DN de 2019, a gente meio que se liberou desse medo, né? E colocou a DN muito mais aderente ao framework. Pouquíssimas alterações, principalmente essa que eu acabei de comentar durante a fala logo depois da fala da Lisa, com relação às declarações, né, que a gente colocou para a parte de apresentação do relatório. E para esse ano, a gente já está trabalhando na nova DN, com a perspectiva dela não ficar sendo publicada todo ano, né, ser uma DN mais estável, né? E o Carvalho, que é o diretor de Auditoria e Contas, já encomendou para o Augusto, né, algumas modificações no anexo 2 da DN para tornar mais aderente ainda.
né? Sendo que o anexo 3 da ADN é praticamente uma cópia do que existe no framework com relação aos princípios, né? Estão todos lá. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é com relação ao feedback que você acabou de falar agora, né? Nós fizemos uma proposta para a CGSEX, né, que é a Secretaria-Geral de prêmio de accountability, né, copiando o modelo inglês, né, existem também versões no Canadá e nos Estados Unidos, para a gente dar um feedback positivo, né, para a administração pública, destacando as boas práticas no relato integrado ou relatório de gestão no setor público. Mas foi avaliado que estava havendo muitas modificações no TCU, tanto internas quanto na regulamentação, e que a gente não teria condições de enfrentar mais esse desafio ao instituir o prêmio. Mas esse ano, a partir de uma proposta de desburocratização, né, que o TCU tem, que vai modificar provavelmente a maneira do TCU julgar as contas, né, a gente espera que a nova regulamentação seja aprovada dentro de 1 ou 2 meses, né, essa questão do prêmio ganhou relevância. Né? Então, o secretário adjunto de controle externo já nos disse que com essa modificação, né, com a diminuição do número de contas que vão ser julgadas pelo TCU, vai ficar mais importante o TCU conseguir dar feedback para aqueles que não tiveram suas contas julgadas sobre como que eles estão indo em relação à contabilidade no setor público, né? E aí a gente, você está sabendo, né, das tratativas que nós já tivemos anteriormente, principalmente com o IBRACON, mas se a CGSEX der o sinal verde, a gente vai ampliar esse leque de parceiros para a gente conseguir viabilizar o prêmio, que seria o feedback. Obrigada, Dagomar. Eu acho que a grande vantagem do prêmio seria dar mais visibilidade para o relato integrado. Eu, na verdade, tenho um certo problema com a questão de prêmio para a empresa ter mais um troféu para botar na prateleira. Mas é inegável que quando você tem um prêmio, isso desperta na empresa o interesse de fazer bem feito, de fazer o melhor, e isso certamente pode ser proveitoso. E nós, certamente, na Comissão Brasileira do Relato Integrado, estamos à disposição do TCU no que for necessário para a gente poder ajudar no que for possível para a disseminação dessa ideia. Eu, particularmente, tive acompanhando o lançamento do relato integrado de alguns órgãos, principalmente CRCs regionais, né? E, sinceramente, eu vi alguns trabalhos lindíssimos, sabe? Que me encheu de esperança de que realmente a iniciativa de vocês está produzindo frutos que talvez a gente ainda não tenha condição de dimensionar a importância agora, mas vai mudar definitivamente a forma como o setor público se apresenta para a sociedade. Então, muito obrigada por nos deixar fazer parte desse processo com você. Vânia, Denis, nessa linha de prêmio, a gente teve numa reunião do ano passado, a gente trouxe o pessoal da Abrasca, que organiza um prêmio e vem incorporando os elementos do framework do relato gradualmente, e a gente se coloca à disposição para fazer uma ponte com o pessoal que organiza um prêmio há 20 e tantos anos. Então eles têm se coloca à disposição para ajudar nessa interlocução, ver se tem uma sinergia nesse processo. Bem lembrado, Denis. Eu também tive algumas reuniões com eles e acho que pode ser uma parceria bastante interessante se o TCU achar viável. Só para complementar, então, certamente todos serão bem-vindos. Existe até uma discussão se seria o TCU que deveria ser, vamos dizer, o promotor, né? Ele deve ser apenas mais um parceiro
de um pool de agentes que fariam esse trabalho de avaliação dos relatórios, né? E, como eu falei, se a CGSEX deu sinal verde, a gente vai procurá-los para ampliar essa aliança daí para viabilizar a iniciativa. Perfeito, obrigada. Então, vou abrir agora para caso alguém que esteja na linha tenha alguma pergunta para o TCU sobre o andamento do processo do relatório de gestão via relato integrado, para que a gente possa fechar esse tópico e passar adiante para o próximo item da nossa pauta. Alguém tem alguma pergunta? Janaína? Denis, você vai abrir o microfone ou eles vão fazer a pergunta por escrito? Ok. Janaína, pode falar. Tá me ouvindo? Primeiro eu quero agradecer aí a vocês todos. Oi, agora tá me ouvindo? Eu estava escrevendo. Estou ouvindo bem, pode seguir. Okay. Então, agradeço primeiramente a vocês todos, ao Augusto, e principalmente a você, Vânia. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu estudei muito material que você disponibilizou, os seus artigos, e eu tenho trabalhado muito na disseminação do relato integrado na administração pública. Eu venho da administração pública e eu vejo uma dificuldade muito grande nas mudanças de processos como um todo. E agora eu estou trabalhando principalmente nas prefeituras. Você vê, hoje em dia a gente está falando na administração federal, né, que é a amplitude do Tribunal de Contas da União, mas a gente não consegue perceber esse mesmo engajamento nos municípios por uma série de fatores, entre eles a falta de estrutura que eles têm, né? Porém, quando a gente começa a utilizar o relato integrado como um processo de gestão, a gente começa a perceber o quanto a população, a sociedade como um todo tem de ganho. Então, eu estou trabalhando forte para que o TCU e o TCM se unam nesse propósito, sabe? O TCE se unam nesse propósito para que a gente consiga trazer transparência e para que a gente consiga melhorar os processos públicos como um todo. Então, nesse sentido, Augusto, tem alguma orientação já do Tribunal de Contas nesse sentido de união com o Tribunal de Contas de Estado e com o Tribunal de Contas dos municípios? Oi, Janaína, tudo bom? Tudo, e você, querido? Estou aqui no confinamento, né? Olha só, eu não conheço. O tribunal, ele participa de algumas que o pessoal chama de redes de controle, né? Mas são muito mais voltadas para a fiscalização. E eu não conheço algum tipo de ação conjunta do TCU com o TCEs ou TCMs para trabalhar temas como o relato integrado. Mas, isoladamente, nós temos recebido pessoas de tribunais de contas dos estados. Então, há umas 2 semanas, por exemplo, foi o pessoal do Tribunal de Contas acho que é do Ceará. Eles foram lá conversar com a gente sobre prestação de contas, relatório de gestão e sobre julgamento de contas. Então, assim, esporadicamente, um ou outro se aproxima da gente, ou telefona, ou manda uma carta lá, perguntando alguma coisa. Mas, assim, de uma forma institucional ou generalizada, eu acredito que ainda não haja essa ação. Vânia, como você vê esse andamento na administração pública como um todo? Principalmente, como eu estou falando, nas prefeituras, nas câmaras.
Como é que você visualiza isso? Nós chegamos a ter alguns representantes de prefeitura participando das reuniões da SEBAR em São Paulo há alguns anos atrás. Eu acho que a questão da crise afetou muito a velocidade desse processo. Mas eu acho que é uma coisa mais do que natural que venha a reboque, Janaína. À medida que os tribunais estaduais e municipais comecem a ver o efeito do relato integrado no relatório de gestão elaborado para atender ao TCU, a simples verificação do quão mais transparente e comunicativo um relato integrado certamente vai ser o cartão de visita para que a gente comece a implementar ou a despertar o interesse da implementação do relato integrado também nas esferas estaduais e municipais. Eu acho que é só uma questão de tempo. A crise fez com que a atenção de muitos estivessem voltados para outras coisas que não reporte, mas isso, se o Covid-19 não impedir totalmente, é algo que a gente espera que venha a ser remediado no futuro. Obrigada, Vânia. Obrigada a você pela sua participação. O Fernando estava inscrito e acho que a Cristina também para fazer uma pergunta. Vocês querem apresentar a pergunta, meninos? Alô? Estão me Fala, ouvindo? Fernando. Muito Sim, bem. Fernando, pode falar. Sim. Primeiramente, boa tarde a todos e gostaria de parabenizar a Vânia e a Denis pela excelente iniciativa aí, né, de juntarmos a esse call, que faz total sentido, né? E passando para a pergunta, eu também gostaria, antes de parabenizar o pessoal do TCU, né, Augusto, Dagomar e Carvalho, eu acompanho a ação de vocês, as iniciativas, seja por meio das DNs ou pelo guia, né, o guia de orientações do processo de elaboração do relatório de gestão, considerando o framework do relato integrado, ficou muito bom. Eu também sou professor e eu tenho utilizado bastante esse exemplo para falar sobre a accountability, né, prestação de contas no setor público. Então, gostaria de parabenizá-los. E eu gostaria de contribuir, na verdade, também trazer uma reflexão, Augusto, sobre o ICGEST, né, que é a Secretaria de Governança Corporativa, se eu não me engano, né, do setor público. Ela já contribui de uma maneira bem efetiva nessa questão de avaliação, né, de performance da administração pública. E eu, particularmente, falo sobre o Índice de Governança Corporativa, não sei se esse é o nome, né, mas existe um Índice de Governança Corporativa das empresas públicas, empresas do setor público. Talvez esse seria um caminho interessante para utilizar para avaliação, identificar oportunidades de melhorias dos relatórios de gestão, ou seja, né, identificar por meio dos conceitos básicos e do processo de geração de valor dos relatórios de gestão, onde existem oportunidades de melhorias, por meio de uma metodologia que já foi criada para o índice de governança corporativa dessas empresas. E aí, nesse sentido, eu acho que nós da comissão poderíamos contribuir bastante com essa metodologia e trazer uma integridade, vamos dizer assim, nesse processo de avaliação, né? E só complementando também a questão da Janaína, que ela trouxe que existe um certo descolamento entre o TCU, o TCE e o TCM, eu acho que uma oportunidade seria por meio da estrutura que já existe de cada ministério, né? Se não me engano, existe uma estrutura em cada ministério para controles internos, riscos, compliance e tudo mais. Talvez utilizar essa estrutura para ter um approach
com os estados e municípios, com os órgãos executivos, né, na verdade, né, com as prefeituras e com os governos estaduais. Talvez esse órgão poderia fazer a ponte com essas prefeituras, né, e com os estados, para trazer essas melhores práticas do TCU, ou seja, né, disseminar essas melhores práticas com as outras esferas. Né? Acho que seria isso. Obrigada, Fernando. Augusto, você quer fazer algum comentário? Não, eu acho assim bem interessante essa ideia. O próprio TCU ele tem uma das nossas unidades técnicas que ela faz um levantamento do índice de gestão e governança, né, o IGG, e esse indicador, até um tempo atrás eles estavam fazendo todos os anos, agora passaram a fazer de 2 em 2 anos, né? Então, o tribunal também vem acumulando uma bagagem aí sobre esse levantamento de governança. Inclusive, a gente coloca no nosso anexo da ADN um tópico lá para que o gestor apresente a sua manifestação, né, sobre o índice de governança da sua unidade, né, como foi levantado pelo tribunal, ele pode se manifestar sobre esse indicador de governança e gestão. Então, a gente tem, eu não participo muito desse trabalho, mas uma nossa unidade técnica participa, e participa não, ela realiza esse levantamento, né, a cada 2 anos, ele já tem uma metodologia que vem evoluindo bem, né? Então, eu acho interessante, a gente já tem esse trabalho, se a gente puder realmente se associar, buscar aí algum tipo de troca de experiências. E com relação aos municípios e estados, isso é algo também que me parece interessante. E principalmente na minha visão pessoal, até usando como exemplo o momento de hoje, né, do Brasil, em que muitas vezes o governo federal e os governos estaduais não ficam tão alinhados assim, eu acho que esse desalinhamento, né, de práticas de governo podem ser perfeitamente traduzidos numa comparação de índice de governança, de ambos os termos. Então, não sei, eu acho que isso pode ser um trabalho interessante para a sociedade como um todo. E é questão da gente depois conversar mais sobre isso, conversar com a nossa unidade técnica, né, que produz esse trabalho, e ver como é que a gente pode encaminhar. Acho que a gente podia conversar também com o IBGC, que tem um trabalho bem interessante de governança para estatais, que poderia, de repente, se interessar e que eles estão revisando agora para nos ajudar a construir alguma coisa. Excelente ideia. Denis, você poderia liberar o microfone para a Cristina, por favor? Tá liberada, Cristina. Cristina? Acho que perdemos a Cristina. Acho que o sinal dela caiu. Até aqui. Cristina, pode falar. Estão me ouvindo agora? Agora estão. Sim, pode falar, querida. Alô? Não? Estamos te ouvindo bem, Cristina, pode falar. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Bom.
Cristina? Enquanto isso, o Carlos Estão me mandou ouvindo? Estamos. Sim. Enquanto isso, o Carlos mandou uma mensagem bem interessante aqui. O Instituto Rui Barbosa, uma instituição multipatrocinada e atualmente presidida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tem feito um trabalho muito interessante de capacitação e padronização de normas e procedimentos nos tribunais de contas estadual. O TCU não participa do Instituto, mas com alguma frequência é chamado a participar de seus eventos. Ok, pode ser uma porta para a gente colocar também na construção dessa estratégia para poder chegar nos estados e municípios. Muito obrigada, Carlos. Vamos falar com você daqui a pouquinho, quando a gente chegar no próximo tópico também. Cristina, por favor. Oi. Tá ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Ah, tá. Então, não, na verdade era só uma sugestão pro TCU, pro Augusto, né? Em relação a... Ele fez um comentário de que a norma ADN de 2020 vai ter pequenos ajustes, né, para deixar a regra mais clara, se eu entendi bem. E eu queria só assim, sugerir, porque eu tive a oportunidade de acompanhar uma empresa agora preparando o relato dela desse ano, e uma coisa que era para ajudar, eu acho que acabou confundindo um pouquinho, que foi exatamente o guia de gestão. No guia de gestão, eu achei assim, muito legal a forma como foi feita, porque tem vários exemplos, né, de outros relatórios. Só que essa empresa em particular ficou muito amarrada no que estava sendo apresentado no guia de gestão. Então, talvez é só uma sugestão de que no guia de gestão fique muito claro que o que está sendo apresentado não é regra, é um exemplo. Porque até como muitas empresas, como o Augusto também falou, muitas empresas às vezes não colocam na seção correta uma informação, mas colocam em outra. Às vezes, alguns dos exemplos, eles apresentam conteúdos em sessões diferentes, e essa empresa em particular ficou muito confusa em relação a isso e com dificuldade de se desprender do que estava sendo apresentado no guia de gestão. Faz sentido, Augusto? Eu acho que faz todo sentido. Eu mesmo, às vezes, leio o guia, e assim, o guia que a gente elaborou na SEMEC, para mim, é um elemento essencial, porque o relatório integrado é, relativamente, uma metodologia nova. Embora o TCU já vinha há alguns anos introduzindo alguns elementos nas prestações de contas, como demonstração de resultados, avaliação de governança, isso a gente já vinha fazendo há uns 4, 5 anos atrás. Mas, de qualquer forma, essa revisão da estrutura, do propósito geral do relatório, da estrutura, do objetivo, dessa característica de integração das informações, isso não é uma coisa que a gente, na minha percepção, a gente estava muito próximo disso há uns 4 anos atrás. A gente estava muito distante. Os relatórios eram muito estanques, partes muito parciais, fragmentados. Bem, então, a metodologia do relato integrado é, de certa forma, uma coisa nova, ainda envolve conceitos estranhos para muitas pessoas. Então, eu acho que o guia realmente é uma peça essencial. Eu acho que o tribunal fez um trabalho muito, muito bom, muito interessante com o guia, inclusive no aspecto visual, nas ilustrações, na demonstração do que é a ideia que está por trás daquela regra. Às vezes a ADN ela traz uma regra ali fria, né? Uma coisa assim estática, né? E as pessoas leem aquilo, acham que entendem, mas não sabem exatamente como aplicar no seu caso concreto. Então, o guia traz alguns exemplos, algumas ilustrações que, no meu modo de ver, ajudam bastante a compreensão do que tem que ser feito.
Mas eu mesmo lendo o guia, em alguns momentos também tenho algumas dúvidas. Então, a ideia que a gente está pensando lá é avaliar o que pode ser mais claro no guia, e eu já anotei aqui essa questão que você trouxe, que eu acho que talvez uma coisa que a gente pudesse rever é, principalmente no guia, o guia deixar claro o que é o conteúdo essencial que tem que ser apresentado no relatório de gestão, e depois ele falar da forma como esse conteúdo pode ser apresentado, né? Então, o conteúdo essencial ele tem que ser apresentado. A não apresentação desse conteúdo realmente vai trazer um prejuízo para a prestação de contas. Agora, a forma como esse conteúdo vai ser apresentado, aí eu acredito que não existe uma única forma. Então, o tribunal dá algumas ilustrações. Então, eu anotei aqui, e aí eu vou ver com a SEMEC lá, como que a gente pode ver essa questão no nosso guia. Obrigada. Obrigada, Augusto. Temos mais alguém com perguntas para colocar? Acho que é a Angélica. Mas vamos tentar ser breves nas perguntas para a gente poder cumprir o resto da pauta, tá bem, gente? E aqui nas nossas discussões, o Antônio Carvalho mandou aqui que também a Associação dos Membros dos Tribunais de Conta do Brasil, a Atricom, também é um canal. E o Carlos lembrou que o Instituto Rui Barbosa tem sido mais atuante do que a Atricom. Mas enfim, temos vários canais andando. Isso é muito bom. Angélica? Oi, Vânia. Olá para todos. Parabéns para a Angélica, que está passando dela na reunião com a gente. Vamos lá, querida. Obrigada. Vocês me escutam? Muito bem. Tá bom, então. Augusto, oi, tudo bom, Augusto? Maria Angélica aqui do Rio. Eu achei muito boa essa colocação, até desse momento, dessa falta do alinhamento da esfera federal com estadual e municipal, e também quando você colocou antes da necessidade de talvez ter mais palestras, ter mais divulgação, né, entendimento melhor sobre alguns conceitos. Aí eu queria perguntar assim, é possível do TCU, não sei exatamente qual seria ali a área, tentar chamar TCE, TCM, quando fizesse essas palestras, chamar, que eu digo convidar, para tentar divulgar, né, também essa melhor gestão com a prática do relato, ou isso não seria uma coisa de vocês? Da esfera federal, porque eu fico pensando assim, alguém teria que fazer alguma coisa para ver se melhorava essa integração, né? Então, pensei assim. Oi, Maria Angélica, tudo bom? Oi, Eufália, tudo. Prazer falar com você de novo. Também, obrigada. Então, a minha percepção é de que os tribunais, as esferas federal, estadual e municipal, assim, não estou nem falando de Tribunal de Contas, mas em geral, sim, elas são realmente muito, não vou chamar de muito distantes, mas são bem mais distantes do que deveriam ser. Eu já fiz alguns trabalhos pelo TCU, algumas auditorias que envolviam programas com desdobramentos nos estados e no município, e, sinceramente, era cada um por si, e pouca abertura, a gente tentava chegar a se aproximar, mas realmente havia muita dificuldade. Resistência. Eu achava não é chamar de resistência, é a inexistência dessa cultura de integração, né? Entendi. Então, não é uma coisa que se faz de propósito, é porque a gente não tem essa cultura no Brasil, né? No meu modo de ver, posso estar enganado. Agora, eu acredito que da parte do TCU, inclusive se a gente levar essas questões para os próprios ministros, eu acho que a aceitação vai ser muito boa, muito boa. Alguns ministros gostam, têm essa permeabilidade nos estados, muitos deles são oriundos do Congresso, foram deputados pelos seus estados, têm toda uma conexão com os governos estaduais. Então, eu acredito que o tribunal até gosta de assim, exercer essa liderança, né? Esse alinhamento com os governos dos estados, né? E eu já vi alguns tribunais de contas estaduais com trabalhos muito interessantes. A gente até aprendeu com eles também, né?
Então, assim, não existe uma regra, mas isso é algo que eu anotei aqui para que nos próximos eventos que a gente faça, a gente realmente entre em contato. Eu tenho alguns contatos com o pessoal do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, tive alguns trabalhos com eles, o pessoal lá é excelente. Então, eu posso levar essa questão aqui para a chefia da SEMEC, e na ocasião que a gente fizer os eventos, eu acho que seria muito bom. E da parte do tribunal, eu acho que não haveria nenhum problema. Que bom, fico feliz em saber, viu, Augusto? Porque, assim, para tentarmos ir fazendo alguma coisa, né, para melhorar esse país, como você falou, não só na questão da prestação de conta, mas conseguir fazer um trabalho, deixar aqui o quanto a gente puder ajudar para melhorar essa integração, né? Ok. Tá bom, obrigada. Obrigado. Obrigada eu. Obrigada, Angélica. Denis, se você puder rapidamente abrir o microfone para o Alexandre e depois para o Paulo, para a gente poder encerrar esse tópico. Vânia, a gente não vai ter tempo. Acho melhor a gente já passar para o próximo tópico, porque senão vai estourar o tempo do evento. Ok. Acho que vou fazer o pessoal encaminhar aqui no chat. Se você e o Paulo pudessem mandar por escrito a sua questão, se a gente tem tempo, a gente apresenta no final da reunião, senão a gente encaminha para vocês um comentário depois por escrito. Não sei se a Cristina e o Fernando queriam voltar a falar, vou recomendar a mesma coisa, tá bem? Ok. Obrigada, Augusto. Obrigada a todo o time do TCU. Acho que essa ponte entre a SEBAR e o TCU é algo fundamental para o nosso trabalho na Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, e a gente espera poder contribuir com o desafio de vocês também. Conte sempre conosco, e foi muito bom ter a participação de vocês nessa tarde com a gente, nesse desafio de fazer nossa reunião virtual, e eu espero que a gente possa contar com a participação de vocês em outras ocasiões também. Muito obrigada. Ok, obrigado. Vamos, então, passar para o item que agora é o terceiro. Na verdade, eu preparei uma apresentação sobre esse guia. Se ele ainda não está, vai estar no nosso site daqui a pouquinho, porque eu já encaminhei os arquivos junto com a apresentação. O Instituto, o Chartered Governance Institute e o IRC, agora em março, ou seja, fresquinho, por isso que eu aproveitei e corri para tentar traduzir e fazer um resumo para vocês ainda para essa reunião. Eles prepararam um guia de orientação sobre como usar relato integrado para os agentes e secretário de governança corporativa das instituições. Denis, eu não sei como botar a apresentação na tela, se você conseguir por aí. Opa! Se não, as pessoas vão consultar depois e eu faço só um resumo breve do que são os principais itens que a gente pode encontrar. Vou baixar ela aqui e vou subir. Vai tocando. Ok. Em primeiro lugar, gente, o conteúdo desse guia, os 2 primeiros capítulos são de formação sobre relato integrado, então na minha apresentação vocês não vão encontrar isso, porque a gente presume que quem está nos ouvindo já tem alguma noção sobre o que é relato integrado, como ele funciona, mas o capítulo 3, ele trata como o relato integrado se relaciona com a governança corporativa e que benefícios a adoção do relato integrado pode trazer para a esfera de governança das organizações. O capítulo 4, ele dá dicas de como as empresas podem utilizar relato integrado, implementar relato integrado na sua organização. O capítulo 5, ele vai endereçar algumas barreiras e desafios, e no capítulo 6 ele vai dizer como o profissional de governança especificamente pode ser um agente atuante desse processo, né? Na abertura do próprio documento, o Chartered Governance Institute, ele fala que o objetivo da governança de toda e qualquer organização é apresentar informação essencial sobre o desempenho da empresa, como ela é gerida para gerar valor para as instituições.
para os stakeholders, né? E ele acredita que o relato integrado pode ser um bom instrumento para isso. Ele diz que no passado a governança era vista como se você tem uma boa reunião de conselho, você tem uma boa governança corporativa. Era quase como se as reuniões de conselho atuassem como checklists para ver se a empresa estava em conformidade com tudo aquilo que era requerido pelos reguladores e agentes de mercado, né? Mas esse papel hoje mudou, né? Que a governança é vista muito mais como um agente que procura fazer com que a gestão da empresa esteja atenta a questões não apenas financeiras e de desempenho e de conformidade, mas também em torno de benefício social, de sustentabilidade e da liderança que a empresa pode exercer no mercado como um todo. E ela acha que o relato integrado pode contribuir para esse novo papel. Depois ela fala sobre os pilares da governança corporativa, a transparência, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa e a equidade, e dizendo que o relato integrado pode ser um bom campo para que você possa trabalhar esses pilares e garantir uma melhor estrutura de gestão dos negócios das empresas. Na página seguinte, ele vai falar sobre os benefícios da adoção do relato integrado em prol de uma melhor governança, tanto os mais abrangentes, que ele acredita que relato integrado dá maior foco à criação de valor e preservação dos mesmos, né? Dá maior foco numa conscientização da necessidade da empresa se articular estratégia e modelo de negócio para que você possa ter mensagens consistentes sendo transmitidas para o mercado. E fala também de que o relatório corporativo não é mais um exercício de conformidade, mas uma forma de mostrar que é uma boa oportunidade de investimento para investidores de longo prazo. Entre as vantagens internas, ele vai dizer que o relato integrado é bom para a governança corporativa, porque ele conecta as diferentes unidades e funções de negócio da empresa. Então, com isso, ele acaba melhorando os processos internos, removendo os silos e fazendo com que a empresa tenha uma única verdade, uma única comunicação sendo transmitida. Elimina as ineficiências e duplicação de trabalho, quando cada um é encarregado de fazer um relatório para atender uma ponta, mas os relatórios não se falam, e elimina o atraso também, porque antes você fazia primeiro o financeiro, depois você ia pensar nos outros aspectos, e isso agora não precisa mais ser assim, né? Com isso, ele acaba por garantir ao mercado a possibilidade de verificação consistente do conteúdo do relatório. Para os stakeholders, ele diz que o relato integrado é bom e ajuda a governança corporativa, porque produz uma comunicação mais eficaz entre consultores, agentes de governança, proxy advisors, empregados, sociedade e outras partes interessadas. Ou seja, é uma apresentação bastante ampla, que se vocês tiverem interesse, como a apresentação já está praticamente pronta, eu confesso para vocês que os últimos slides foram feitos meio a toca de caixa, mas a ideia do Denis era, de repente, se vocês tiverem interesse, manda um feedback para a gente na pesquisa ou no próprio Q&A, para a gente poder marcar um webinar especificamente para a gente apresentar item a item desse documento, esclarecer as dúvidas de vocês e tentar disseminar essa ideia. Eu já mandei esse arquivo assim que eu recebi para a Valéria Café, no IBGC, que disse que seria muito importante para eles, e estou colocando agora à disposição do resto da comissão, junto com essa apresentação que eu preparei. Sintam-se à vontade para utilizar, editar, cortar, aumentar, no que for necessário. O que é importante para a gente é que a ideia de que essa instituição, que é uma das principais formadoras mundiais para agentes de governança corporativa, ela acredita que relato integrado é algo muito positivo e contribui
contribui de forma definitiva para uma melhor governança nas empresas, né? Como a gente está meio adiantado na hora, eu pararia por aqui para, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, e aí a gente passa para o próximo tópico da pauta. Vânia, acho que seria legal eu te aproveitar que o Carlos está na sala, ver se ele tem algum comentário a fazer. Certamente, eu estava contando com a mãozinha dele aparecendo. Pode abrir o microfone para ele, Denis, por favor? Abrindo. Carlos? Acho que ele desconectou. Não, conectou. Ok. Um segundo. Eu acho que... Alô? Carlos? Alô? Alô? Estamos ouvindo, Carlos. Está ouvindo? Boa tarde a todos. Tudo bom, Vânia? Tudo bom, querido? Tudo bem. Entrei um pouquinho no meio da reunião, né? Mas achei esse documento bastante interessante, né? Qualquer documento que venha dessas duas entidades aí normalmente são muito bem feitos, e o profissional de governança, o secretário da governança, é um profissional-chave, né, no sistema de governança. Então, achei esse documento espetacular, né? Então, é uma outra forma de se mostrar a importância do relato integrado. E, como você falou, já foi para a Valéria, né? E eu vou também circular no âmbito do Conselho o mais rápido possível, lá no IBGC. A gente realmente agradece se você puder fazer isso. Augusto, eu também acho que seria boa ideia o TCU dar uma lida. Eu acho que está muito bem escrito. Acho que para vocês no TCU, como envolvimento dos conselhos e da gestão das empresas estatais, tem algumas dicas bastante interessantes aqui. E algumas conclusões sobre a utilidade do relato integrado, que certamente nós vamos usar bastante no mercado brasileiro para poder melhor difundir a compreensão do relato integrado no mercado. E se vocês quiserem, só deixem no comentário que a gente marca um webinar específico para discutir esse documento. Da minha parte, ok. Mesaque pediu a palavra, estou abrindo o microfone. Oi, Mesaque. Obrigada pela sua participação. A Juliane também pediu a palavra. Acho que o Mesaque não deu. Acho que na hora que ele entrou, ele pode não ter dado a permissão para a plataforma acessar o microfone dele. Ok, então libera para a Juliane rapidinho, para a gente poder... A Juliane acho que já saiu aqui também. Ah, sim? Ok.
Então, continuamos. Davi, Kassai, Fernando, vocês puderem nos dar uma atualização rápida sobre como anda o GT acadêmico, como é que estão as nossas pesquisas, que são fundamentais para a gente poder ter segurança de recomendar o relato integrado no mercado brasileiro, a gente ficaria muito grato. Olá a todos, quem fala aqui é o Davi. Nós temos 2 pontos no GT acadêmico. Um é o professor Alexandre Garcia, que vai falar um pouco aí do que nós fizemos e o que ele tem feito, né? E o segundo ponto é sobre o levantamento que nós fazemos. Eu perdi o som do Davi. O som do Davi falhou. Tá na linha? Você quer passar a palavra para ele primeiro, para discutir o primeiro ponto que o Davi mencionou? Estou abrindo o Alexandre aqui. Ok. Oi, acho que eu caí, né? Sim, Davi. Obrigada. Pode continuar. Então, a nossa apresentação sobre o levantamento dos estudos continua no mesmo padrão, né? O Fernando, você, Vânia, e o Denis podem dividir com o pessoal lá de fora. E essa primeira apresentação é sobre o levantamento de 2019, né? Então, mantivemos... Davi, tem uma função na sua tela que é que é para fazer o share da sua... Você consegue apresentar. Tá. Eu dei o compartilhar aqui, achei que... Desculpa. Estamos vendo sua tela. Agora foi, né? Bacana. Foi. Bom, então a apresentação continua no mesmo molde dos anteriores, né? Então, fizemos o levantamento aí das publicações, tanto em periódicos acadêmicos como congressos, de janeiro a dezembro de 2019, sempre procurando sobre o relato integrado, né? Tanto como em inglês ou em português. O último levantamento lá no começo do ano, que era 2018, de um período de 2010 a 2018, nós tínhamos 41 artigos publicados, né? 10 em periódicos e 31 em congressos. A cada revisão, o que a gente tenta fazer é olhar se tem alguns artigos duplicados, ou, por exemplo, ele foi publicado em congresso e, posteriormente, ele foi publicado em algum periódico. Então, a gente procura remover para não ter essa duplicidade. Em 2019, demos um salto interessante, né? Desse volume aí, temos 5 a mais em periódicos e 15 a mais, 14 a mais, né? Em congressos, né? Nos periódicos, o que é interessante a gente dar uma olhada, que teve 3 novos periódicos com publicações, né? Então, eu acho que um ponto interessante é ver que se fizer uma busca com os periódicos que abordaram sobre o tema, a gente já está falando aí de 10 periódicos, né? Desculpa, 11 periódicos. E no congresso, o que chama atenção é o congresso aí, o USP. Ele foi para 6, só em 2019, né? Teve 6 publicações. E o antigo CISIAR, né? O CSCA, com 6 também, né? Completando esses 15. Desculpa se eu estiver indo um pouco rápido, é que eu estou tentando aí acompanhar vocês por causa do tempo, tá? Tá ótimo. E aqui a gente tem um gráfico dessa evolução, né? Então, o que é importante a gente dar uma observada aqui? Que nos anos ímpares, quando temos o congresso, que era o antigo CISIAR e agora o CSCA, é onde tem um salto nas publicações em congressos, né? E em 2019, além disso, foi o primeiro ano que tinha uma sessão específica para relato integrado no Congresso USP. Então, a gente consegue ver aqui que ele deu um salto magnífico, né? Espero que desses
15 trabalhos de congresso, eles ainda consigam ser publicados e a gente consiga aumentar, né, esse volume aqui de 2020 para periódicos, né. Na apresentação anterior do ano passado, nós tínhamos 7 artigos em congresso. Um deles foi eliminado daqui porque ele foi convertido aqui para periódico, tá? Na apresentação também nós temos a lista dos artigos que foram publicados, né? Então, os 5 artigos publicados em periódicos. Eu fiz um grifo para os periódicos, né, para os artigos publicados, no caso de periódicos, e nos artigos de congresso, um grifo anotando quem participa do GT acadêmico. Me desculpe se eu pulei alguém, eu pulei algum artigo. Então, a gente pode ver aqui que temos a professora Yara Sintra, a professora Elise Zaro, que eu acabei não marcando, mas eu fiz uma marcação meio de cabeça de acordo com quem andava participando das reuniões, né? Então, os artigos onde tem eu, o professor Alexandre Garcia, a Flávia, o professor Kassai, o pessoal do Paraná, né, com a Amanda, com a Marguita, o professor Valério também, e o artigo da Vânia. Então, eu procurei fazer uma anotação. E o que é interessante a gente dar uma olhadinha é que pelo menos aí 2/3 dessas publicações está sendo produzidas por pessoal do GT acadêmico, né? Então, acho que estão de parabéns, acho que todos, de não só estar participando das reuniões, mas também pondo a mão na massa, né? Perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse material, fica à vontade de me mandar um e-mail para eu compartilhar com vocês ou esclarecer essa dúvida. Bacana? Obrigada, Davi. Muito bom, muito interessante. Acho que o GT Acadêmico está de parabéns. A gente tem muito orgulho do trabalho que vocês estão fazendo. Professor Kassai, precisamos de mais um congresso USP para poder alavancar ainda mais essa geração de trabalho. E o artigo, na verdade, não é meu, é da minha aluna, minha orientanda, a Selma, que estava, inclusive, no call. E tem um outro aluno que está escrevendo sobre relato integrado agora, que eu também vi o nome dele aí como participando, né? A gente precisa dessa geração acadêmica realmente produzindo trabalhos com a qualidade que vem sendo gerada, e somos muito gratos ao trabalho que o GT Acadêmico está fazendo. Acho que o Alexandre tinha um complemento a fazer, Isso. Não é isso? Correto. Os microfones do professor Kassai e do Alexandre estão abertos. Ok. Muito bom, parabéns aí a todos. Alexandre, você pode falar primeiro, você é mais importante. Estou morrendo de saudade do senhor, professor Kassai. Eu também. Isso é ímpar. Vamos lá. Tá bom. Bom, boa tarde, todos me ouvem aí bem? Perfeito. Então, tá bom. Só uma comparação que o Davi acabou de apresentar, né? A gente tem feito um trabalho de investigação, de ficar procurando aí os feitos na academia, né, sobre relato integrado. Então, é o que tem até o momento, até 2019, quando a frisou bem, que teve um salto, fundamentalmente graças ao congresso lá feito na USP, né, ano passado, ao qual o professor Kassai foi o organizador, né? E aí a gente aproveitou um desses, acho que foi o mesmo artigo que a gente apresentou lá no congresso da USP, a gente converteu ele rapidamente para uma versão em inglês, encaminhamos para um congresso internacional do EAA, que é uma associação, né, de contabilidade europeia, não é isso? E aí a gente foi apresentar esse trabalho, foi em Coimbra, em setembro, né, que tinha um special tracks, né, que eles chamam, somente em relato integrado. E foi bem interessante, foram 12 trabalhos de relato integrado lá, e a gente levou o caso do Brasil, mostrando aí as decisões do TCU, da lei das estatais, né,
incentivando para que o relato integrado seja feito pelas empresas, né? E, então, assim, em termos de trabalhos acadêmicos são esses, né? Uma parte nossa aí, a próxima, né, que a gente está trabalhando, que até precisaria de ajuda do TCU, aí a Vânia já tinha pedido isso numa das reuniões nossas lá atrás, que era dentro do próprio site do TCU ter um tipo de um repositório com todos os relatórios, né, dos mais de 1.115 órgãos da administração pública direta e indireta que devem publicar o relato integrado. E no site não tem, né? Eu até mandei via ouvidoria lá para eles, né, via lei de acesso à informação, na semana passada. A gente solicitou para eles, né, a disponibilização, né, desses relatórios. E aí, no dia 13 de março, eu recebi, né, da ouvidoria do TCU lá, né, uma resposta esclarecendo que se encontra em curso o prazo para a entrega dos relatos integrados para o exercício de referência 2019. Por isso, o sistema correspondente encontra-se em processamento sem disponibilização dos relatórios correlatos. Então, não sei se o pessoal do TCU está aí ainda ao ar, né, ao vivo, mas seria interessante para a gente que fica pesquisando, investigando, né, esses trabalhos. Por enquanto, a gente não consegue visualizar dentro do TCU os relatórios das organizações aí que tem que encaminhar, tá? Acho que era isso que a gente ia falar. O professor Kassai pode complementar. Obrigado, gente, pelo espaço. Então, posso falar? Por favor, professor Kassai. Obrigada, Alexandre. Então, é um prazer, fico muito contente de revê-la, a Vânia, né? Mesmo que à distância, estamos todos de reclusão social, né? E parabéns pelo evento, fiquei muito contente dessa iniciativa. Eu separei aqui 4 pontos para relatar. O primeiro, que já foi comentado, é o Congresso USP 2020. A gente se reuniu lá na USP com o professor Nelson, o diretor da Faculdade de Economia, né? Então, a decisão, assim, está mantida a programação do Congresso USP. A gente vai levar aí provavelmente mais um mês para decidir se vai ser presencial. Mas, de qualquer forma, já estamos preparados para que ele se realize de forma virtual. Então, ele está mantido. As avaliações, os trabalhos foram recebidos, inclusive, eu não tenho os números, mas bateu o recorde, né, em relação ao ano anterior, inclusive o relato integrado. Todos eles estão sendo em processo de avaliação, né, e seguir os prazos normais. Então, esse é o ponto número 1. Número 2, dentro desse congresso, então, a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado e todos vocês, né, estão convidados para participar, se vai ser presencial ou virtual, né, com a criação de espaços e de divulgação aí de todas as ações que ocorram até lá. Outro ponto é a disciplina Relato Integrado e Sustentabilidade, que nós oferecemos desde 2011 lá na FEA USP. Esse ano nós começamos com presencial, mas a USP adotou aí, a gente está adaptando para a distância. Então é provável que a gente saia ganhando, porque essa dificuldade fez com que a gente transformasse as disciplinas de forma virtual, e não deixa de ser um material para a gente disponibilizar gratuitamente aí para quem precisa. Outro ponto é o livro que nós lançamos no ano passado, né? A Vânia fez o prefácio de Contabilidade Ambiental, Relato Integrado e Sustentabilidade, e está sendo um sucesso e um apoio assim, muito grande para os alunos e profissionais aí. E eu aproveito o momento para fazer um convite para a Vânia escrever um novo livro, né, sobre o relato integrado de entidades públicas. Ela que participou bastante, né, eu acho que mereceria um livro simples, conciso, né, e bem oportuno. E por último, hoje nós tivemos a primeira reunião do Conselho Fiscal da Fundação Amazonas Sustentável, e foi apresentado assim, o primeiro esboço do relato integrado da Fundação Amazonas Sustentável. Aí o Nelson
o Virgílio Viana, mais os outros dirigentes, né, sabendo que haveria essa reunião, eles autorizaram e pediram para que fosse divulgado. Então, este ano vai ser divulgado, é claro que não ainda na forma ideal, mas do primeiro relato integrado da Fundação Amazônia Sustentável. Eu já dei uma lida, ainda está sujeito a alterações, mas vai ficar muito bom. E o pessoal da Fundação, eles estão disponíveis para que, se a Comissão Brasileira de Acompanhamento quiser, a gente pode fazer sessões aí, webinar, online, ou até presencial, para mostrar essa experiência, né, as dificuldades, desde conceituais até dificuldades operacionais, né, para que tenha uma discussão com o objetivo não só de divulgar a entidade, né, que nesse caso acho que o relato, o grande desafio é destacar de forma simples, concisa e objetiva na primeira página aquilo que mais agrega valor. E talvez essa seja a maior dificuldade na nossa área, né? Nós somos especialistas em informações, só que às vezes nem a gente mesmo sabe colocar aquilo que é o mais importante e simples no momento. Então, esse eu acho que é o ponto principal do relato integrado. Ele mostra que todo gestor não está sozinho, e nessas horas ele tem que juntar com todo mundo para construir o simples e importante. Tá? Então, acho que da minha parte são somente esses pontos. Eu agradeço, parabéns mais uma vez a todos aí, fico muito contente aqui, preso na minha casa aqui, mas coração aberto com todos vocês. Obrigada, professor Kassai. Nós também estamos presos, mas de coração aberto. Boa, excelente notícia para todos nós acadêmicos sobre a manutenção do tema de relato integrado no Congresso da USP. Acho que todos temos interesse em participar. Quanto à questão do livro, ai. Meu marido disse que eu sou a aposentada mais ocupada que ele conhece, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue enfrentar esse desafio também. Depois nós vamos encaminhar para o TCU a questão sobre a disponibilidade dos relatórios, se já tem alguma previsão. Também tem o MESAC queria, na verdade, saber se vai haver algum evento programado pelo TCU esse ano. A gente pode tentar discutir com eles e divulgar isso depois na própria comissão. Parabéns ao nosso GT acadêmico, acho que vocês são formidáveis com todos esses desafios. O lado bom da gente estar recluso é que a gente pode fazer bastante pesquisa, então acho que a gente vai crescer ainda mais a atuação desse GT na cidade e no futuro. Muito obrigada. No dia 12 de março, agora, nós fizemos a primeira reunião virtual do Circle of Practice. Se vocês não se lembram, é uma iniciativa do Accounting for Sustainability, do Príncipe Charles, para envolver os executivos financeiros das empresas. Nós tivemos uma reunião muito boa, organizada em parceria com o CEBEDS e com o E4S. A Jéssica presidiu direto de Londres, nós tivemos uma participação de 19 pessoas, nem todos eles exatamente executivos financeiros, mas eu acho que eles virão. Eu acho que a gente começar a iniciativa é o primeiro passo para que isso venha acontecer no futuro. Então, não estamos parados, não, estamos caminhando. E antes de eu passar a palavra para o Denis para encerrar e dar os avisos finais, agradecer certamente a presença de todos. Nós fizemos na reunião do Rio, que aconteceu no dia 11 de março, um primeiro passo para um planejamento estratégico da CEBARE. E nós queremos fazer esse planejamento e queremos que vocês participem com ele. Então, usem o nosso site para mandar sugestões sobre aquilo que é relevante, o que vocês acham que a gente precisa colocar em movimento, o que vocês acham que a gente precisa usar para definir a missão, a visão, aquilo que é realmente essencial para o nosso trabalho, sugestões sobre comunidade, questões como acesso, como comunicação, disponibilização de informação.
Ainda agora eu vi um Q&A de alguém que dizia assim, a gente tem alguma referência aqui no Brasil sobre relato integrado? Porque o IRC está lá fora, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil somos nós mesmos, sinta-se à vontade para colocar suas dúvidas no site, e a gente vai encaminhar as respostas. Como o nosso tempo está esgotando, eu mais uma vez queria agradecer, vocês são formidáveis, nós fizemos 2 horas de uma reunião que foi sensacional, sobre o meu ponto de vista, como uma primeira iniciativa, sugestões para que a gente possa melhorar, se a gente precisar usar essa modalidade no futuro, são muito bem-vindas, usem o site, aliás, nos cobrem atualização no site, nos cobrem mensagens, nos cobrem eventos, para que a gente possa ter a sensação que vocês estão lendo, e por isso a gente precisa manter ele sempre atual, tá bom? Denis, é com você. E muito obrigada ao time técnico aí, que tornou possível essa reunião para nós. Obrigada. Bom, obrigado, Vânia. A gente fez aqui o possível na Equipe. A gente foi uma experiência nova, uma ferramenta que eu particularmente assinei há pouco tempo. A gente vai colocar o replay disponível no site, junto com alguns materiais de referência. Acho que ficou bem claro que vale a pena a gente fazer um webinar específico do assunto de governança. Eu acho que esse formato de webinar vai tornar a nossa comissão mais dinâmica, que a gente vai conseguir tratar de assuntos pontuais com maior frequência, porque às vezes a gente leva 3 meses para falar de um assunto que nem sempre a gente consegue se debruçar com a profundidade, porque talvez alguns assuntos interessem a uns, outros não a todos. Então, acho que a gente tem que trabalhar bastante nesse sentido para conseguir se comunicar melhor. E como falta 1 minuto para a gente encerrar, agradecer a Febraban. Essa semana a gente poderia ter usado o espaço deles, em função de toda essa crise não usamos. E eu acho que é isso. Agradecer a participação de todo mundo e encerramos a reunião. Obrigada aí do Denis, obrigada ao TCU, à Lisa, que já não está mais conosco, a todos que estão há 2 horas conosco online. Eu lamento a gente não ter podido dar a palavra a todos aqueles que gostariam de ter se manifestado, mas a gente guardou as perguntas aqui e vamos dar um retorno. Muito obrigado a todos e força, gente, que esse período de confinamento vai acabar e a gente vai poder se encontrar outra vez e se abraçar e festejar o fato de estar. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Alô? Bom, Matheus, tudo bem?